Fala aí, pessoal. Aqui é o professor Pedro, da disciplina de Tecnologia da Informação para a Internet, do curso TADS, do IFES Campos de Alegre. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para demonstrar como que a gente cria dois projetos, um produtor e um consumidor, usando web services, né? A gente teve alguns eventos esporádicos e acabamos ficando um pouco prejudicados aí, perdemos algumas aulas, então tomei a iniciativa de fazer mais essa demonstração para vocês, mais esse vídeo para vocês, de como que a gente cria um produtor e um consumidor utilizando web services. Isso vai ser útil para vocês no trabalho, e eu vou começar essa demonstração mostrando como que a gente cria um produtor, como que a gente cria um web service em si, né? Então a gente pode criar um novo projeto. A gente escolhe a opção de uma aplicação web mesmo vazia, né, como a gente já tem visto no decorrer do curso. Pode dar um nome qualquer aqui, vou colocar, por exemplo, WS Produtor. Ok. Beleza, criou um projetinho vazio para a gente. Agora a gente vai criar, vai adicionar a esse projeto um web service. Como que a gente faz isso? A gente vai na Solution, clica no botão direito, vem aqui em adicionar novo item. Na própria página, né, na própria seção web do Visual Studio, né, você pode escolher a opção Web Service aqui, AVX. Né? E como o nosso trabalho trata-se de uma calculadora, eu vou dar um nome qualquer aqui, WS Calc, por exemplo. Mando adicionar. Beleza. Ele já criou aqui um web método aqui inicial, né, que é só um Hello World. No caso, essa função não recebe parâmetro nenhum, né, mas retorna uma string. Né? Aqui a gente já pode adaptar esse primeiro método aqui para, por exemplo, fazer as operações básicas, né, que é exigido no trabalho de vocês. Ele vai receber como parâmetro dois valores, no caso decimal, né? E aí, dependendo do operador que ele passar, ele vai somar, ou dividir, ou multiplicar esses valores aqui. Né? O retorno dessa função é um decimal. Declarar uma variável aqui que vai receber a continha. Eu retorno ela aqui. Beleza. Agora, dependendo do que ele passar em operador, eu realizo minhas contas. Se o operador for o sinal de soma, você faz V1 mais V2. E joga isso dentro dessa variável resultado aqui. E vamos fazer a mesma coisa para os outros operadores. Menos, vezes e dividido. Pronto. Vamos executar aqui só para ver o funcionamento dele no navegador. Então é esse link aqui que vai ser o link do meu web service. E a operação de operações básicas, né, o método de operações básicas já está pronto. Se eu fizer isso aqui só para testar, 3 e 6, e colocar como operador o sinal de vezes, e executar, ele retorna para mim o resultado da consulta. Né? Lembrando que o resultado de um web service é um arquivo XML, né? Que vai ser transmitido entre o processador e o consumidor. Ótimo. Então aqui estão todas as operações disponíveis no web service, que no caso é apenas uma. Né? Se eu quiser criar mais, no nosso caso, ele tem que ter 4 operações no nosso trabalho. Né? Tem que parar o debug aqui para poder mexer. E aqui agora eu crio as outras operações do trabalho.
No caso, você tem que fazer uma para fatorial, certo? Você tem que fazer uma para um cálculo de IMC. E tem que fazer uma também para conversor de medidas, né? Ótimo. Criei aqui, só falta criar a lógica de programação agora, né? Mas lá no meu web service eu tenho que ter as 4 operações disponíveis. Bom, beleza. O produtor está pronto. Agora só falta a gente fazer o consumidor. Eu disse no trabalho que o consumidor você pode usar qualquer artifício que você domine mais, inclusive um Windows Forms, né? Aqui a gente vai fazer assim, vamos criar um novo projeto, né? Reparem que eu tô com dois Visual Studio abertos, né? Um para o produtor e esse agora para o consumidor. Crio um novo projeto. Vou criar um Windows Forms mesmo, uma aplicação Windows Forms. Vou dar o nome WS Consumidor, como exemplo. E beleza. Aí você tem que fazer aqui, né, nessa parte do trabalho, as 4 operações, tem que executar as 4 operações que foram solicitadas para vocês no trabalho, né? Aí você pode usar um container para poder colocar, por exemplo, com tab control, né? E aí você coloca aqui 4 abas no seu consumidor, uma para as operações básicas, a outra para o fatorial, a outra para cálculo de MC, enfim. Esse é o seu critério. Aqui a gente vai fazer só de operações básicas para mostrar o funcionamento do web service. Então vamos lá. Vou trazer aqui alguns textbox. Isso aqui é só um exemplinho básico, uma demonstração básica de como criar o consumidor. Aí aqui, vou mudar os nomes das textbox. Deixa eu jogar isso para o meio da tela. Essa aqui eu vou dar um nome de TXTV1. Essa daqui eu vou dar um nome de TXT operador. E essa aqui de TXT V2. Para essa aqui eu vou trazer o resultado da execução do meu web service. Vamos colocar o nome de TXT resultado. Beleza. Agora eu preciso de um botão para eu chamar o web service. Com um botãozão. E vou dar um nome aqui para ele, só para ficar bonitinho. Ótimo. Bom, agora aqui no código mesmo, né, dessa tela, né, o evento clique desse botão aqui, eu vou colocar o código dele aqui dentro. Beleza, mas antes disso eu preciso, aqui no meu projeto, invocar o web service. Na verdade não invocar, invocação é invocar aqui. Mas você precisa trazer ele para o seu projeto. Né? Isso se faz de uma forma muito simples. Né? Basta clicar com o botão direito na solução, né? Manda adicionar um Service Reference, né? Uma referência de serviço. Aí aqui você clica em avançado, né? E manda adicionar uma referência web.
Aí aqui na URL você vai colar, né, a URL que está sendo executado pelo seu web service, que no caso é essa aqui. Só copia e cola aqui. E avança. Ele vai tentar recuperar o seu projeto, né, que está rodando aqui do lado. Beleza, certinho. Né? Aqui você dá um nome para essa, só para você poder instanciar ele mais fácil lá no seu projeto. Pode ser WS calculadora. Manda adicionar referência. Feito isso, a referência já está aqui. Né? Agora que ela já existe, né, você pode trazer isso para dentro do clique do seu botão. Né? Então vamos lá, como é que eu referencio esse cara aqui? Primeira coisa que você tem que fazer é construir um método. Né? Olha lá, o WS calculadora já está aqui. Ponto. Aí você vai executar o método de web service que você criou lá no produtor. Né? Lembrando que ele está aqui, ó, wscalc.asbx. Ótimo. Aí eu dou um nome para essa variável aqui e construo ela. Perfeito. Agora eu tenho que usar ela, né? Os métodos de operações básicas. Mas antes eu vou declarar aqui os valores que eu vou ler lá na minha tela. O valor 1, ele vai estar no txtv1, né? Propriedade texto. Tem que converter isso para decimal. Beleza. Faça a mesma coisa com o txtv2, com o valor 2. Perfeito. Agora eu já tenho tudo que eu preciso. É só eu passar isso para o meu método web service. Então vamos lá. Lembrando que eu construí 4 métodos, né? Lá no meu produtor. Eu tenho o método operações básicas, fatorial, cálculo IMC e conversão medida. Só esse aqui está implementado na verdade. Esse aqui ainda falta a lógica, toda a lógica de programação. Né? Então eu executo aqui ws. Ponto, o método que eu quero utilizar, que no caso é operações básicas. E aí ele me dá tudo que eu preciso aqui. É como se o método tivesse construído aqui no consumidor, quando na verdade ele está lá no produtor. Né? Eu preciso passar um decimal V1, decimal V2, um operador que é um string, e o retorno dessa operação é um decimal. Ou seja, eu tenho que declarar um decimal aqui, pode ser o nome resultado, por exemplo, que vai ser o retorno dessa função. E o que eu vou passar aqui? O V1, que é esse decimal declarado aqui, o V2 e a operação. A operação está no txt, operador, né, propriedade texto. Perfeito. Isso aqui vai ser invocado, né, lá no meu produtor. Né? E agora eu vou pegar esse resultado e vou jogar dentro daquela caixinha de texto resultado. Perfeito. Vamos executar aqui agora para ver se vai funcionar esse negócio. Bom, vou passar aqui, por exemplo, 7 menos 2. E esse resultado aqui tem que dar 5, né? Quando eu chamar o web service. Perfeito. Eu substituo por outro operador. Funciona do jeitinho que eu queria. Beleza, gente? Super tranquilo, né? Construção tanto do consumidor aqui, quanto do produtor aqui. Ok? Bom trabalho para vocês. Fique com Deus.